Meus queridos e amados irmãos, professores, alunos, amantes da nossa escola dominical, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor neste momento. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso primeiro trimestre de 2021 e estaremos estudando neste momento, neste dia, a lição de número 12, que traz como tema a urgência do discipulado. Os irmãos estão recebendo essa informação, a ministração desta aula, nesse formato de aula gravada, uma vez que nós nos preocupamos com a real situação em que vivemos nesse momento. Os casos de contaminação aumentam, os casos de morte aumentam, os hospitais estão lotados e nós queremos, como responsáveis pelo povo de Deus, manter tanto a sanidade mental como a saúde física, a integridade física dos irmãos, não expondo ninguém a riscos desnecessários. Esse é o motivo que nós estamos gravando de casa esta aula e não lá do templo. Alguns irmãos têm perguntado quando é que volta as aulas presenciais. A gente se alegra com a preocupação dos irmãos que querem estar presentes, porque a escola dominical tem servido de alento e de bênção na vida de todos nós. Mas acontece que o momento exige cuidado. Então os irmãos entendam, nós trabalhamos de acordo com os decretos que as autoridades de saúde têm elaborado, têm criado para a segurança da população. E o templo sede trabalha, nosso pastor-presidente trabalha baseado no decreto estadual, ou melhor, no municipal. E parece-me que o decreto estadual vai se prolongar um pouco mais. E nós não temos informação ainda sobre o que será do decreto municipal do nosso prefeito. E só para os irmãos terem uma ideia, só para a guisa de informação dos senhores, os irmãos estão aí para receber as novas lições, estamos para receber as novas lições. E as lições da CPAD, que chega aqui até o nosso estado do Paraná, vêm pela via de um armazém localizado em Belo Horizonte. E ainda não chegou até nós essas lições, mas os irmãos estarão sendo informados. Ok? Quando chegarem as lições, os irmãos estarão sendo informados. Vai chegar até os irmãos aí, através da nossa equipe da logística. Nós temos aqui a pessoa do irmão Jair, junto com a irmã Mara, esse irmão Ronaldo, que fazem um trabalho excelente, excepcional na nossa gloriosa escola dominical. Então, através dessa equipe, os irmãos estarão recebendo aí maiores informações. Não se preocupem. Ok, meus irmãos? Assim que chegarem as lições, nós estaremos fazendo chegar às mãos dos irmãos. E quanto ao sistema de aula, nós não sabemos ainda se será semipresencial, se será presencial. Nós aguardamos aí as definições dos decretos, do decreto municipal e da palavra final do nosso presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que estará enviando ao nosso pastor Rodecir, e assim nós estaremos reunindo e conversando e alinhando as coisas, tá bom, meus irmãos? A lição de hoje, ela traz por título a urgência do discipulado. E o discipulado, meus queridos irmãos, ele está dentro da grande comissão que Jesus ordenou à igreja, baseado em São Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, quando Jesus disse assim, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E fecha o pensamento dizendo assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso se denomina de a grande comissão, a grande ordenança, a grande responsabilidade que o nosso Senhor Jesus passou para nós. E o discipulado, que é tomar o novo convertido, tomar o neófito na fé, que está sendo inserido no corpo da igreja de Cristo, ensinar a ele os rudimentos da doutrina, as bases da sua fé, mas também não termina com o batismo desse novo convertido que, uma vez for instruído. O discipulado, ele continua formando o caráter cristão na vida do crente. Todo crente em Jesus Cristo, que frequenta a escola dominical, que frequenta os cursos de ensino, de doutrina da igreja,
tenha o seu conhecimento aumentado, a sua fé alicerçada e o seu caráter aperfeiçoado em Cristo Jesus, o seu caráter cristão. Então, nós não podemos descuidar desse aspecto importante da vida da igreja, que é o discipulado. E o nosso textual se encontra em São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a nossa verdade prática diz o seguinte: chamamos de discipulado, na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então vamos aprender nessa lição, vamos caminhar por dentro do texto impresso nessa lição, que está muito bem claro e bem objetivo, para nós sermos sucintos nesta meditação. A leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 28, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, você que está acompanhando esta aula, a partir do versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Um outro texto que se encontra aqui também na leitura bíblica em classe é Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os dias, e todos os que criam, estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esses textos estão distribuídos em todo o contexto aqui da nossa lição, em todo o corpo da nossa lição de hoje. A introdução nos traz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. A qualidade dos nossos crentes, da nossa membresia, demanda muito da forma com que esse crente novo convertido é discipulado, é ensinado. As suas bases, as suas raízes doutrinárias, teológicas são formadas. Se nós errarmos aqui, meus queridos irmãos, nós teremos crentes deficientes na fé, crentes deficientes teologicamente falando, o conhecimento fraco a respeito das grandes doutrinas basilares das Escrituras. Então o discipulado é esse empenho que a igreja presta, esse serviço sagrado, santo, na formação do caráter cristão. O tópico 1 diz assim: o que é discipulado? Alguns conceitos. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo, para entendermos o discipulado, vamos pensar nessa determinação, nessa designação do termo discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, assentou-se num alto monte e passou-lhes a ensinar
E ali você vai ter o grande sermão do monte, da montanha, começando pelas Beatitudes. E depois, dos capítulos 5, 6 e 7, você vai perceber ali a prática da ética do reino de Cristo ensinada por Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, na área emocional, na área social do cidadão, do indivíduo. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Subtópico 2, a grande comissão, se encontra em Mateus 18, Mateus 28, melhor dizendo. Versículo 18 a 20. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinar em todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, fazer discípulos, no grego, é mateteuo, que significa discipular, moldar o caráter, tomar pela mão, guiar pelo caminho e ensinar. O discipulado não é opção, é mandamento, é ordenança. E, além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas, pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa tarefa, ensinando. Ali em Atos capítulo 2, versículos 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, nos ensinos dos apóstolos. O trabalho dos apóstolos no primeiro século foi invariavelmente ensino, didáscalos, o mestre ensinando o povo, porque a Bíblia vai dizer que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam se salvar, iam chegando para a comunidade cristã. Então vinham de mundos diferentes, de dentro do paganismo, do meio da idolatria, e estavam agora sendo inseridos para viver um novo viver, uma nova vida, um novo caráter. Então, um trabalho indispensável dos discípulos do primeiro século, o discipulado. O subtópico 3, educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário de que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus. Por exemplo, a matéria chamada teologia, o estudo de Deus. Jesus Cristo, ou seja, cristologia, a estudar a pessoa de Cristo. O Espírito Santo, aí nós vamos chamar a disciplina chamada paracletologia, ou pneumatologia, como alguns queiram. E que envolve também aí, claro, estudando Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Não foge a doutrina da Santíssima Trindade. Sobre os anjos, nós temos aí a disciplina conhecida como angelologia. Sobre o homem, a doutrina da antropologia. A doutrina do pecado, hamartiologia, de onde vem que deriva do termo hamartia, que é errar o alvo, não é? Sobre a expiação da salvação, a grande soteriologia, que é uma doutrina macro, não é, desenvolvida dentro do cristianismo, e que trabalha as questões relativas à salvação, como fé, arrependimento, conversão, novo nascimento, adoção de filhos, regeneração, justificação e a santificação. É bem ampla a doutrina da soteriologia, que vem de soteria, salvação. Aí também o novo convertido é inserido, mesmo que primitivamente, mesmo que não tão profundamente, nas questões alusivas à vinda de Jesus, o estado intermediário, a questão da morte e ressurreição,
que nós conhecemos como macro, de forma macro, como escatologia, não é? Se bem que não é aprofundado isso nas bases ensinadas, ministradas ao discípulo, ao neoconvertido, ao neófito, mas ele já tem uma noção dessas grandes doutrinas, que são em torno aí quase que de 8 ou 9 grandes doutrinas, que estão distribuídas dentro de todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Então veja, aqui está o corpo da educação cristã, porque passando o discipulado você desce as águas, aí precisa continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas grandes doutrinas fazem parte da educação cristã. O subtópico 2 diz aqui sobre o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela é a base de todo ensino que é ministrado no discipulado. A autoridade das Escrituras, diz aqui o subtópico 1, é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. E elas foram faladas primeiramente pelos profetas no Antigo Testamento e depois confirmada e também pregada e ratificada pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, pois estiveram com Jesus, fizeram parte do colegiado de Cristo Jesus. Eles tinham muita experiência a nos transmitir. Na atualidade, não temos mais os apóstolos em pessoa conosco, mas nós temos os seus ensinos registrados nas Sagradas Escrituras, que até hoje continua falando conosco. Então a base de todo discipulado é as Sagradas Escrituras. Todo aquele que deseja ser um discipulador, eu creio que todo crente, lógico, bem preparado, para ser um discipulador, para praticar e exercer o ofício, o trabalho, o serviço de um discipulado coerente, frutífero, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ter as nações basilares da doutrina cristã, tem que ser de uma fé robusta, tem que ser de uma fidelidade ao Senhor tremenda. Então, e a base é a palavra. Quer ser um discipulador? Conheça a palavra, leia as Escrituras, conheça as Escrituras. Tenha uma noção de bibliologia bem básica, bem abalizada, bem sustentada, não é? É o mínimo que se exige de um discipulador, porque a base desse tripé é a palavra. Em segundo vem a comunhão. A comunhão, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A Bíblia diz aí, perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na koinonia. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou partilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Então a comunhão não é só estar junto. A comunhão não é só congregar. A comunhão não diz respeito apenas à Santa Ceia. A comunhão é partilhar a nossa fé, partilhar o nosso conhecimento de Cristo, partilhar a nossa vivência com o Senhor, a nossa experiência vivida aos pés de Cristo. Isso também é comunhão, está inserido dentro do discipulado. A comunhão na igreja de Jerusalém, a Bíblia vai dizer o seguinte: a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. E o que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. As pessoas de fora viam na igreja primitiva não apenas o partir do pão, mas a alegria de estar juntos, comungando da mesma fé, reunindo uma vez por semana no dia do Senhor. Então a koinonia não é só o partir do pão, não é só dividir o pão com o necessitado, isso também faz parte, mas a convivência de fé, o alimentar, o sustentar uns aos outros, o edificar uns aos outros. E isso também chamou muito a atenção da igreja primitiva. E dessa forma a igreja crescia, porque via a comunhão da igreja em Jerusalém. Eles estavam unidos em tudo. O que tinha algo sobrando dividia com aquele que não tinha. Mas a alegria de estar juntos em adoração a Jesus, no primeiro dia da semana,
era o que trazia alento, despertava a curiosidade do povo para estar junto com esse rebanho, com esse novo povo, com essa nova comunidade. Será que os novos convertidos que estão adentrando agora no seio da igreja, eles têm visto essa comunhão? Não é? Ou mal e parcamente se vê alguém praticando essa realidade, essa comunhão, essa interação de uns com os outros? O mundo precisa saber que a igreja de Cristo Jesus, ela vive uma comunhão maravilhosa em Cristo Jesus. E o terceiro tripé do discipulado é o serviço. Ensinar esse neoconvertido, esse neófito, a ser produtivo no reino. E é claro, é só você ter um pouco de curiosidade e olhar na igreja de hoje. Quantas mãos de obras enferrujadas, pessoas de talentos irreconhecíveis, porque não foram instruídos nos seus primeiros passos a ser produtivo no reino de Deus, a prestar um serviço para a obra de Deus. Então, eu creio que esse é um tripé importantíssimo a ser retomado nas nossas aulas de discipulado a partir de hoje, a partir de agora. Porque cai no esquecimento, às vezes. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. E esse termo ele é visto também aqui na lição, vai nos informar, que ele é visto isoladamente. Ele visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém, ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes, no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, o cumprimento da grande comissão. Levar as pessoas ao conhecimento do Evangelho, instruí-los no caminho do Senhor, a andar em verdade e ser produtivos no reino. Então a grande comissão, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso aqui não é uma opção, não é uma escolha, é um mandamento, é uma ordenança. E até onde chegar essa aula, quero vos informar que na nossa IBD, dentro da normalidade, nós temos uma classe bem estruturada de discipulado, que prepara esse não convertido para o batismo. E, ato sequencial, nós temos os cultos de doutrina, aonde o pastor da igreja traz aquele ensino robusto para fortalecer a fé e o caráter cristão daqueles que já estão na caminhada cristã. A igreja não pode prescindir do ensino bíblico genuíno. A igreja não pode abrir mão da educação cristã, que forma o caráter, que robustece a fé, que alimenta a alma, que sustenta a esperança do crente. E o tópico 3, que nós vamos caminhando para o nosso final, dessa breve reflexão, fala sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Esse subtópico 3 ele é muito importante para todos nós. Diz assim: a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui nessa introdução desse tópico, desse terceiro tópico, e dizer que, infelizmente, há um consenso, um pensamento talvez até inconsciente da parte de alguns, que o discipulado cabe apenas ao irmão Rubens Macedo, nosso evangelista, ou ao um grupo maravilhoso que nós temos na igreja, chamado de Bom Samaritano. Irmãos, o discipulado não pode recair somente sobre os ombros desses irmãos. O discipulado é uma tarefa árdua, é uma tarefa imensa, é um desafio hercúleo. Tem que estar na mente de cada crente, cada membro. Meu Deus, eu não quero aqui, eu não sei precisar aqui nessa aula, nem pensei nisso, mas
Eu não consigo precisar quantos anos de fé precisa, mas já tá mais de 1 ano, 2 anos caminhando na senda da fé. Já passou pelo processo básico do discipulado. Já desceu as águas. Até já foi batizado com o Espírito Santo. Frequenta os cultos normalmente. Tem uma estrutura teológica maravilhosa. Frequenta os cultos de doutrina. É aluno da escola dominical. Você tem que se desprender do seu tempo. Tem que buscar a Deus orientação e graça. E se dispor para ser um discipulador. Para unir as forças. Porque um grupo isolado na igreja não vence a tarefa. A tarefa é muito grande. A tarefa é imensa. Até eu quero agradecer aqui ao irmão Macedo que, na impossibilidade de ministrar essa aula, eu gostaria muito que ele ministrasse. E houve aí alguns contratempos, mas o Macedo ele é um discipulador nato, um homem de Deus que tem sido usado, mas não pode cair a responsabilidade apenas sobre ele. O crescimento sadio da igreja se baseia, melhor dizendo, aqui, num discipulado sadio, coerente, constante. Amém, meus irmãos? Vejam bem, o subtópico 1, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam uma nova criatura. Está lá em 2 Coríntios 5,17. E os que estão em Cristo, nova criatura é. Nasceram de novo. Recentemente nós comentamos no culto de doutrina a respeito do alimento. O menu, o cardápio preparado para o novo convertido. Ele não pode ser submetido a uma comida muito pesada. Ele é como uma criança. O seu organismo não está desenvolvido. Ele precisa, com carinho e amor, ser tomado pela mão. Amém, meus irmãos? Ser tomado pela mão com amor, com carinho. Ele está chegando recente, ele está entendendo agora as coisas. Tudo é novidade. O organismo não está bem preparado. Então, a alimentação, o cardápio é necessário. Todo cuidado. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Está lá em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem menino, ele nasce de novo. Mas não pode continuar criança, menino, neófito. Senão todo vento de doutrina leva ele. Toda prova arrasta ele. Ele tem que ser fortalecido na fé. E como é que isso acontece, irmãozinhas? Isso acontece com o ensinamento basilar das doutrinas básicas das Escrituras. Os rudimentos doutrinários. Eu creio que tem muito crente que tem conhecimento de sobra nesse quesito. Mas por enquanto não foi despertado, ou talvez não foi instruído à altura para se fazer um discipulador. A tarefa é muito árdua, meus irmãos. A tarefa é gigante. Nos ajude. Elas precisam ser ensinadas para o crescimento espiritual. O crescimento numérico também encaixa-se aqui. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Está lá em Atos 9,31, que o Senhor todos os dias acrescentava. Iam crescendo o número de convertidos. 3.000 aqui no discurso de Pedro, na mensagem de Pedro. 5.000 ali adiante. E aí segue o processo. Mas a base desse crescimento era o discipulado. Era a instrução na doutrina dos apóstolos. O que sustenta uma igreja de forma sadia é o ensinamento genuíno das Sagradas Escrituras. E disso nós, assembleianos, crentes pentecostais, estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós não abrimos mão dessas verdades. Olha só, note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais. Não, a segunda viagem missionária foi para fortalecer a fé daqueles que estavam crendo, discipular, preparar obreiros, para continuar o trabalho de treinar, de formar novos obreiros, ensinadores no reino de Deus. Olha a preocupação de Paulo. Na primeira ele ganhou as almas. Na segunda, vamos fortalecer a fé. Ele chama Barnabé para acompanhá-lo. Não é? Para ver como vão os nossos irmãos na fé. E chega ali em Listra, Icônio, Derbe, encontra Timóteo. E já vê um menino com a fé robustecida. Não perde tempo, insere ele também no grupo para continuar fazendo discípulos, ensinando a verdade. Então o crescimento numérico depende de pessoas preparadas. Um crescimento sadio numérico. Não adianta crescer e inchar a igreja
de pessoas sem conhecimento, sem estrutura, sem fé, uma fé abalizada nas Escrituras. Inchaço de igreja não é crescimento. Mas o crescimento genuíno e sadio, que é o ponto 3 da nossa lição de hoje, está baseado única e exclusivamente, meus irmãos, em pessoas preparadas. Onde está você, eu pergunto nesta manhã de domingo, em que você está aí assistindo essa aula? Onde está você que vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Pessoas dizem, com muita frequência, eu não sei o que fazer na igreja, eu não tenho cargo, não tenho responsabilidade. Meu Deus, não pode, isso está acontecendo. O discipulado é um trabalho árduo. O bom samaritano precisa de você. A igreja precisa de você. O reino precisa de você, que já tem uma base escriturística, tem uma estrutura de fé maravilhosa, tem um conhecimento teológico sadio, não é levado por qualquer vento de doutrina. Por favor, chegue-se a nós, junte-se a esse grupo de irmãos que tem se dedicado a conhecer. Há um desafio cada dia do Senhor encontrar no seu arraial, no seu rebanho, vidas preparadas para combater as heresias, combater os erros teológicos, sarar a igreja dos erros teológicos, das heresias. Um pastor sozinho não vence. Amém, meus irmãos? Se desperte você nesta manhã. Se desperte o seu coração para fazer a vontade do Senhor. Outra coisa que nós achamos interessante aqui, que eu gosto de pensar, é um exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como gregos. A maioria dos membros que compôs essa igreja de Antioquia, o evangelho chega lá, talvez por alguém presente no dia de Pentecostes, mas lá a maioria era de gentios. E a Bíblia vai dizer que ali havia doutores, mestres. Atos capítulo 13. Mesmo os mestres, os doutores, os homens eruditos da palavra, não desprezavam um aspecto importante para o discipulado, que é a oração e o jejum. Eles entraram em jejum e oração, aí a Bíblia vai dizer em Atos 13, disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então, se a igreja está instruída na palavra, unida em oração, voltada para o ensino da palavra, aplicando o coração ao ensino da palavra, essa igreja orando, o Espírito Santo vai convocar esse povo para dar sequência ao trabalho. A igreja de Antioquia, da Síria, é uma igreja exemplo. Por quê? Porque ali foi o quartel-general tanto da obra evangelizadora como da obra de preparar mestres, pessoas preparadas para o discipulado. E veja aqui, os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. E ao deparar com um grupo de gregos convertidos, não era o público-alvo de Barnabé. Barnabé percebe que tem um homem de Deus lá em Tarso, muito preparado, chamado Paulo. Então, Barnabé vai até Tarso, traz Paulo para Antioquia, para ensinar esses homens, para ensinar essa igreja, a novel igreja que está iniciando. Assim, meus queridos e amados irmãos, que Deus possa estar preparando o nosso coração para estar fazendo aquilo que a igreja de Antioquia deixou como exemplo. Vejam só, ele vai buscar. Então eles discipularam a igreja durante um ano inteiro e preparou essas pessoas para dar sequência a esta obra. Assim sendo, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupou com o discipulado, por fazer discípulos. E qual é a vantagem de tudo isso? Eu quero encerrar a minha aula aqui. Queridos, quando alguém entra para a comunidade cristã, para o corpo de Cristo, muitas são as vantagens, muitas são os benefícios. Olha só, primeiro, essa pessoa é inserida em uma nova família. Talvez no seu mundo antigo, na sua vida antiga, pregressa, ele não tinha uma família unida. Ele não tinha uma família amorosa como é a igreja. A igreja ela é considerada como uma comunidade terapêutica, de se apoiar, de se orientar. Essa é a vantagem que deve ser passada ao novo convertido. Um outro exemplo que nós temos aqui no subsídio da vida prática é o desenvolvimento pela ação efetiva, que vai tornar parte desse novo convertido e possui aí um valor moral diferente, psicossocial e espiritual. As vantagens que esse não convertido, que o neófito passa a desfrutar na nova comunidade, na comunidade dos santos, é muito grande.
E esse é um aspecto, meus irmãos, que nós não devemos desprezar no discipulado. Se você, eu tenho certeza que você que está na igreja aí há alguns anos, tem desfrutado da amizade, da comunhão, o seu bem-estar psicossocial, o seu bem-estar emocional, o seu bem-estar de fé, tem sido melhorado cada dia, tem estado passado por uma transformação maravilhosa. Você tem desfrutado de uma alegria muito maravilhosa. Então, meus amados, isso tem que ser passado no discipulado, inserido em nossas disciplinas, para que o novo convertido tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi